Olá, gente, tudo bem? Aqui é Kátia Vivas e nós vamos falar sobre as cartas da semana de 13 e 19 de abril. No jogo da entrada, logo na entrada do jogo, nós vamos ver a carta da Torre, né? E a carta da Torre, como a gente sabe, ela simboliza, na verdade, a destruição do velho, tá? À esquerda nós temos o rei de copas, perdão, o rei de ouros, tá? E à direita nós temos o oito de copas invertido. Bom, a gente vai falar de cada uma dessas cartas e depois a gente tenta fazer um resumo do jogo aqui, para a gente entender um pouco dessas cartas que elas querem dizer. Bom, sempre tem cartas no tarô que nos deixam um pouco amedrontados. Uma delas é a Torre, que tem uma energia parecida com a carta da morte também, né? Mas são cartas que, apesar de trazerem, né, a questão da destruição, ela não destrói nada aquilo que realmente seja necessário. Ela destrói apenas aquilo que está obsoleto, aquilo que está antigo, aquilo que está velho, né? Então, elas são cartas de potencial também, elas são cartas de criatividade também. Destruição, por um lado, mas, né, para abrir espaço para que o novo surja. Acho que ninguém mais tem dúvida que esse período todo que nós estamos passando, né, é um período que, na verdade, chama atenção para que a gente mude a nossa maneira de viver, de ser, de agir, em que a gente seja mais verdadeiro com a gente mesmo. Afinal de contas, a torre ela é o próprio ego. A gente tenta construir pontes para chegar à divindade, para chegar a Deus, mas através do ego e não através do coração, né? Então, essa carta vai alertar justamente para isso. Porque normalmente, quando a gente é receptivo à sabedoria divina, a vida da gente flui, né? Mas quando a gente começa a não querer se ver, a gente começa a obstacularizar essa energia, né? A tentar desviar, não é bem assim, espera mais um pouco, o que a gente vai ver é que ela vai passar por cima da gente, né? Com um rolo compressor, que é o que a gente está vendo com essa pandemia, né? E acho que ninguém, nenhum astrólogo ou tarólogo, poderia prever que o que ia acontecer nessa virada, né, nesse 2020, seria, embora a gente esperasse que algumas transformações fortes aconteceriam, até porque a gente vinha vendo muitas coisas erradas, a gente não podia supor que seria mais uma pandemia, embora, se a gente for olhar para trás, normalmente ciclos críticos estão ligados também a questões de doença. Mas isso é uma outra discussão. Então, eu queria dizer que esse edifício que a gente construiu do ego, dos nossos desejos, né? Se a gente olhar para essa carta do Rei de Ouros aí, que o Rei de Ouros nos fala, né? Ele fala sobre o mundo material, ele fala sobre negócios de um modo geral, sobre modo geral, fala sobre o dinheiro, tá? E ela tem uma semelhança às vezes, né? Com a questão do rei Midas, tá? Aquele que tocava que tudo virava ouro, né? Se por um lado ele é muito interessante em termos de dinheiro, de negócios, de oportunidades, por outro lado a gente vai ver que é uma maneira antiga de pensar sobre essas questões. O rei de ouros, ele apesar de ser criativo, ele não arrisca, tá? Então, são velhos métodos de pensar e fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E é o que a gente vê no mundo econômico. E embora hoje o que a gente mais ouve falar é que toda essa situação de isolamento social e tudo está deixando a economia ruir, que vai acabar. É claro que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Isso a gente tem que ter bastante claro. Isso vai passar, mas não para ser como antes. Porque se for ser como antes, cada vez mais essa torre se apresenta de uma forma muito mais destrutiva também, né? Então, a gente tem que pensar que aquilo que, né, os recursos que a gente tem, as coisas que a gente tem que ser um pouco mais generoso. Então, usando ela na questão da semana, o desafio que a gente vai ver é justamente dessa generosidade, né? Desse sair, desse soltar do dinheiro para que as classes menos favorecidas, enfim, que esse dinheiro flua, né? Que esse dinheiro apareça de verdade, né? Ser mais generoso com esses recursos, com o seu tempo também, tá? O oito de copas, principalmente invertido, né, ele fala justamente né, da gente evitar o excessivo interesse pelos prazeres mundanos apenas. E ela nos convida a ser um pouco mais
olhar um pouco mais para dentro, para a nossa alma. Nesse período que estamos em casa, que estamos, né, trancafiados com os nossos, ou sozinhos que seja, é um momento que se estabelece para que a gente olhe exatamente o que a gente precisa de verdade, né? O que realmente é importante. É uma chamada poderosa mesmo para que a gente desperte. Muitas vezes a gente fala que está desmotivado, a gente se coloca muito apático e muitas vezes essa apatia, esse não saber o que quer, o que vai fazer, vai se manifestar como uma nostalgia, muitas vezes, bom mesmo era nos tempos passados e tudo mais, ou então com medo do futuro, né? E a gente fica o tempo todo querendo buscar segurança. Só que a segurança, ela existe dentro e não é fora. Por isso que não adianta que a gente construa torres maravilhosas, adornadas de ouro e prata, se na verdade elas não vão nos conduzir ao caminho dos céus, porque esse é o propósito da torre. Sempre se construiu torres ao longo da história, é, a própria Babel e tudo mais, para se chegar aos céus, né? E não se chega aos céus pela questão material, se chega aos céus pelo coração, né? Ou pelo conhecimento, por essa série de coisas. Então, essa torre, se a gente constrói ela, né, com bases instáveis, com falsidades, com luxúria, com essas coisas, em algum momento ela vai ruir. Né? Seja pelo seu próprio peso, ou a gente muitas vezes joga ela embaixo também. O importante é a gente perceber que ninguém é invencível, né? As pessoas elas se concentram muito mais no negativo, inclusive dessa situação que a gente está atravessando, e ignoram, né, a grande oportunidade que a gente está tendo no momento. Oportunidade de realmente a gente se transformar em quem nós somos, né, no sentido positivo, né, centelhas divinas, né? No sentido de que observar que essa destruição que a gente está assistindo e que vai assistir, né, no sentido do medo que a gente está, dessa série de coisas, do que vai ser depois, né, que a pandemia, entre aspas, passar, né? Mas a gente vai ver que esse fogo que destrói a torre, que joga essa coroa fora, né? Ele, na verdade, queima a negatividade. São as coisas que não são mais necessárias, que são obsoletas, tá? Para justamente limpar e abrir espaço para que o novo, porque nada que seja essencial será tirado da gente, tá? Lembre-se sempre que a torre é o ego. E a gente tem que construir, né, um caminho, né, para o céu através de uma torre feita dentro da gente, com o nosso coração, com as nossas emoções, com o nosso eu verdadeiro. Ok, gente? Então, para essa semana, o que nós temos? Uma semana outra vez difícil, em que esse confinamento nos vai fazer cada vez mais refletir sobre o que está acontecendo. Alguns desafios com relação à questão econômica estão sendo colocados, lançados, e que a gente precisa se desafiar a resolvê-los, né? Com menos egoísmo, com menos ambição. Não é tudo que se tem, mas também o nada é muito pouco, né? É exatamente isso, é nada. Então a gente tem que chegar a um acordo, a um termo com relação a isso, tá bom? Bom, os tempos são difíceis, sim, mas são a lição que a gente precisa aprender. Vamos seguir e semana que vem eu estou aqui novamente com vocês, tá bom? Um beijo grande para todos. Tchau!